dia para vocês. E aí, como é que vocês estão? Estão prontos? Papel, caneta, caderno, estojo, tudo aberto aí para você assistir mais uma aula gravada. E aqui, pessoal, o objetivo é que você faça igual a gente faz em sala de aula. Eu estou explicando, você está fazendo as suas anotações, organizando o seu caderno, coloca lá o título da nossa aula, tudo bonitinho. E aí, vai anotando as suas dúvidas. A única diferença é que a sua dúvida não vai ser tirada no momento. Você vai anotar a sua dúvida e esperar a nossa aula ao vivo para poder tirar, tudo bem? Então, conto com vocês, hein? Acordo é acordo. Olha lá, pessoal, a nossa aula de hoje é sobre potenciação. E aí a gente vai pensar, qual é o objetivo, né? O que a gente vai falar? Professor, eu já vi potência. Sim, mas você viu potência dos números naturais. Agora a gente vai trabalhar potência com os números inteiros. Então, ó, a gente vai ver potenciação em que a base é um número inteiro. Esse é o nosso início. Qual é o objetivo? Relembrar o conceito de potência com base e expoente natural, que a gente viu lá no sexto ano, e expandir o conhecimento para a base de número inteiro. Ó, até ano passado, você só trabalhava dentro desse conjunto aqui, conjunto dos naturais. Né? O que é um número natural? 0, 1, 2, 3, 4. Aí, esse ano, a gente veio e apresentou para vocês um outro conjunto, que foi o conjunto dos números inteiros. E aí, o conjunto dos números inteiros entram todos os números naturais, só que agora a gente entra com os números negativos. Então, esse é o nosso objetivo de hoje, trabalhar uma potência onde a nossa base, ela vai poder ser tanto natural, se for natural é só relembrar o que vocês viram ano passado, e inteiro a gente vai aprender agora e tirar todas as nossas dúvidas e ficar craque, tá bom? Então, vamos lá. Olha só, primeiro a gente começa relembrando. Potência é um produto de fatores iguais à base. Então, pensa comigo. Olha só, aqui eu tenho a minha base, o N aqui é o meu expoente, e aqui, ó, o que o meu expoente me diz? Quantas vezes eu tenho que multiplicar a base por ela mesma? Então, olha só, aqui ele fala, multiplique a sua base N vezes. E aí eu vou A vezes A, vezes A, vezes A, até chegar a, né? Então, aqui eu multipliquei por N fatores. Aqui, o raciocínio da nossa potência é esse. O meu expoente é exatamente o que manda é a quantidade de vezes que eu vou multiplicar a minha base por ela mesma. Olha só, aqui com um exemplo prático fica bem mais fácil. Eu tenho 3 elevado ao quadrado é igual a 9. Pensa comigo, o meu expoente, ele me diz o seguinte, pegue a sua base, que é 3, e multiplique 2 vezes por ele mesmo. Então, eu tenho que fazer 3 vezes 3, que é o resultado da minha potência, dá 9. Um erro muito comum, pessoal, eu não gosto muito de falar o erro, porque parece que desperta, né? Mas um erro muito comum é vocês colocarem 2 vezes 3. Ah, então a potência, 3 elevado ao quadrado, eu vou pegar o expoente, multiplicar por 3. Não, parou aí. Não, eu tenho que lembrar o seguinte, o meu expoente, ele vai me dizer quantas vezes eu tenho que multiplicar a minha base por ela mesma, no caso, por 3. Tudo bem? Então, aqui eu tenho a base, aqui eu tenho o expoente e o meu resultado é a minha potência. Olha só, o que a gente tem aqui, ó? Eu tenho 5 elevado ao cubo. Aqui eu já coloquei 5 elevado ao cubo é igual a 125. Mas por que 5 elevado ao cubo é 125? Porque o meu expoente fala o quê? Pegue a sua base e multiplique por ela mesma 3 vezes. Então, eu fiz 5 vezes 5, 25. 25 vezes 5, 125. Aí eu concluo que 5 ao cubo é igual a 125. Colocar aqui alguns exemplos só para a gente poder relembrar. 7 ao cubo. Eu tenho que pegar o 7 e multiplicar por ele mesmo 3 vezes. Então, eu fiz 7 vezes 7 vezes 7, que deu 343.
E 9 a quarta, eu tenho que multiplicar, eu tenho que pegar o meu expoente, ele me diz que eu tenho que multiplicar o 9 4 vezes. Então, vai ser 9 vezes 9 vezes 9 vezes 9. E o resultado dá 6.561. 11 ao quadrado. 11 ao quadrado, vocês viram muito no sexto ano, né? Porque a gente ainda trabalhou as questões relacionadas à raiz, que é a nossa próxima aula gravada, tá? Então, ó, 11 ao quadrado vai ser 11 vezes 11. Então, 11 vezes 11 é igual a 121. Perceba, o meu expoente 2, ele fala, pegue a sua base e multiplique por ela mesma 2 vezes. Tudo bem? Agora, olha só. Quando a base é um número inteiro e expoente é natural, vale a mesma ideia. Somente precisamos ter cuidado com os sinais. Então, vamos pensar comigo. Olha só. Menos 3 elevado ao quadrado, menos 3 é um número que é inteiro, né? Negativo. Então, eu vou elevar ao quadrado. Você vai falar, professora, não tem absolutamente nada de diferente. E realmente não tem. Por quê? Esse meu expoente 2, ele manda, pegue a sua base, que é menos 3, e multiplique por ela mesma 2 vezes. Menos 3 vezes menos 3, aqui eu tenho uma multiplicação, e eu tenho um número negativo multiplicado por um número negativo, o resultado vai dar um número positivo. 3 vezes 3, 9. Ou seja, menos 3 ao quadrado, resultado é 9. E um menos 5 elevado à quarta potência. Eu tenho que multiplicar o menos 5 quantas vezes por ele mesmo? 4. Menos 5 vezes menos 5 vezes menos 5 vezes menos 5. Resultado, 625. Ó, aqui eu tenho um número negativo, multiplicado por um número negativo, vai dar um número quê? Positivo. Um número positivo multiplicado por um número negativo vai dar um número negativo. E um negativo multiplicado por um negativo, opa, deu um número positivo. Tudo bem? Olha só, agora mais 2 elevado à sexta potência, isso daqui não é problema, porque o mais 2, ele é um número inteiro? Sim, mas a gente viu muito ano passado, porque ele também é um número natural. Então, basta que eu pegue o mais 2 e multiplique por ele mesmo 6 vezes. E o resultado dá 64. Agora, olha só. Menos 3 elevado ao cubo. Pensa comigo. Menos 3 vezes menos 3, resultado dá quanto? Mais 9, não é? Um número negativo multiplicado por um número negativo vai dar um número positivo. Agora, um número positivo multiplicado por um número negativo vai dar um número negativo. Então, menos 27. Certo? Aqui é uma novidade total para a gente. As potências até então, a gente só trabalhava com valores de potências positivas. Agora a gente trabalha com valores de potências negativos. Por quê? Porque eu entrei com um número negativo aqui. Então, menos 3 elevado ao cubo é igual a menos 27. Atenção, novamente, ó, um número negativo multiplicado por um número negativo dá um número positivo, que vai dar 9, mais 9. E mais 9 vezes menos 3, os sinais são contrários, então vai dar um número negativo, menos 27. Olha só, e 2 elevado à quinta potência. 2 elevado à quinta potência é só repetir, multiplicar o 2 5 vezes, ó, por ele mesmo. Então, vamos lá. 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2. Pensa comigo. Todo mundo é positivo aqui. O resultado, todos os sinais são iguais. O resultado tem que estar um número positivo. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. 8 vezes 2, 16. 16 vezes 2, 32. Então, 2 elevado à quinta, resultado 32. Algumas regrinhas que ajudam na hora do cálculo. Olha só. Primeiro, se o expoente for um número par, a potência será um número inteiro positivo. Observe. Ó, o que a gente está falando? Que a potência, ó, se o expoente for um número par, o expoente é esse carinha aqui, ó. Se ele for um número par, automaticamente o meu resultado, que é a minha potência, será um número
positivo, ó. Número par, resultado positivo. Número par, resultado positivo. Tudo bem? Olha só, pensa comigo. Menos 3 elevado ao quadrado é menos 3 vezes menos 3. Resultado, 9. Menos 5 elevado à quarta potência. Menos 5 vezes menos 5 vezes menos 5 vezes menos 5. Vamos começar aqui, ó. Menos 5 vezes menos 5 dá mais 25. Vou repetir esse aqui, ó. Menos 5 vezes menos 5. Agora, um número positivo multiplicado por um número negativo, o resultado dá um número negativo. E 25 vezes 5, 125. Agora, ao final, eu tenho um número negativo multiplicado por um número negativo. O resultado dá um número o quê? Positivo. Então, eu tenho mais 625. E 2 elevado à sexta potência. Pensa, pessoal, aqui eu não tenho um expoente par, com certeza o meu resultado é positivo. 2 vezes 2, 4, 4 vezes 2, 8, 8 vezes 2, 16, 16 vezes 2, 32, 32 vezes 2, 64. Ou seja, essa regrinha vai facilitar muito a sua vida. Então, todas as vezes que o meu expoente for um número par, o resultado será sempre positivo. Agora vamos ver uma outra regrinha. Se o expoente for um número ímpar, a potência, que é o resultado, terá o mesmo sinal da base. O que a gente está falando? Número ímpar. Qual é o sinal dessa base aqui, pessoal? Não é negativo? Então, olha o resultado, um número negativo. Potência número ímpar. Perdão, expoente número ímpar. Essa base aqui é um número o quê? Positivo. O resultado, um número positivo. Potência número ímpar. Essa expoente, eu estou falando potência toda hora, pessoal, desculpa mais uma vez. Então, aqui, ó, expoente número ímpar. A base é um número negativo, resultado, um número negativo. Vamos ver como é que isso acontece? Olha só, menos 3 ao cubo. Pessoal, vamos comigo. Menos 3 vezes menos 3 vai dar mais 9. Mais 9 vezes menos 3, eu tenho um número positivo multiplicado por um número negativo, eu vou obter um número negativo. Então, vai ficar menos 27. Agora, olha só, 2 elevado à quinta, eu tenho um expoente ímpar e eu tenho uma base par. Basta, então, que eu multiplique 2 vezes 2, 4, 4 vezes 2, 8, 8 vezes 2, 16, 16 vezes 2, 32. O meu resultado tem o mesmo sinal que a base da minha potência. Aqui, ó, vem comigo. Eu tenho novamente um expoente ímpar e a minha base é negativa. Resultado deu um número quê? Negativo. E agora a gente só fez, então, a multiplicação e eu obtive 78.125. Tudo bem? Olha só, essa tabelinha aqui, pessoal, vai facilitar muito a sua vida. Deixa eu abaixar aqui. Ó, essa tabelinha vai facilitar muito a sua vida. Pensa aqui comigo, ó. Sinais na potenciação. Quando você for fazer o registro no seu caderno, coloque essa tabelinha junto com o que a gente estava explicando anteriormente, que aí você vai conseguir visualizar o que a gente está explicando aqui, tá? Então, ó, sinais na potenciação. Eu coloquei aqui a base, o expoente e a potência. Quando a base for positiva e o expoente for par, o resultado vai ser um número positivo. Quando a base for positiva e o meu expoente for ímpar, o resultado vai ser um número positivo. Quando a minha base for negativa e o meu expoente for par, lembra expoente par, resultado um número positivo. E aqui, ó, quando a minha base for negativo e o meu expoente for ímpar, o resultado vai ser um número também positivo. Tudo bem? Olha só, aqui tem uma observação muito importante, que a gente faz muito com o uso do parênteses. Se eu perguntar para você, menos 9 elevado ao quadrado e menos 9 dentro do parênteses elevado ao quadrado é a mesma coisa?
Nananana. Agora, nas potências com bases inteiras, a gente vai ter que ter muito cuidado para utilizar o parênteses. Nesse caso aqui, ó, pessoal, nesse caso, só quem eu estou elevando ao quadrado vai ser somente o número 9. Então, o que vai acontecer? Se eu só estou elevando o número 9 ao quadrado, olha o menos aqui do lado de fora, 9 ao quadrado. 9 vezes 9, deixa eu tirar daqui. Então, 9 vezes 9 vai ser igual a 81, resultado menos 81. Olha só como o parênteses muda completamente o cenário. Menos 9 elevado ao quadrado, eu estou elevando ao quadrado tanto o sinal quanto o número. Então, vai ser menos 9 vezes menos 9. Um número negativo multiplicado por um número negativo, o resultado vai dar um número quê? Positivo. E 9 vezes o 9 vai dar 81. Perceba, então, que o uso do parênteses modifica completamente o nosso resultado. Sem o uso do parênteses, eu vou ter resultado menos 81, e com o uso do parênteses, eu vou ter resultado mais 81. Então, muita atenção, tá bom? Opa, eu botei. Olha só. Aqui, galera, aqui, ó, tem algo muito importante para a gente lembrar. Todo número elevado a 1 é igual a ele mesmo. Então, todas as vezes que eu tiver um número, independente dele ser positivo, dele ser negativo, é todo número. Todo número elevado a 1, o resultado é ele mesmo. Esse é meio óbvio, né, pessoal? Porque se o expoente me diz exatamente a quantidade de vezes que eu vou multiplicar a minha base, quando tem expoente 1, ele fala, multiplique só uma vez. Então, é o próprio número, menos 7. Mais 5 elevado a 1, elevado à primeira potência, o resultado é ele mesmo, mais 5. Agora vem comigo, ó. Todo número elevado a 0 é igual a 1. Aqui, pessoal, todas as vezes que eu tiver na minha base um número elevado a 0, o meu expoente for 0, o meu resultado é sempre igual a 1. Então, menos 7 elevado a 0 dá 1, mais 5 elevado a 0, resultado também 1. Ó, ao escrever uma potência com base negativa, sempre utilizamos os parênteses. É exatamente o que a gente estava falando anteriormente. Ó. Menos 4 ao quadrado vai ser igual a menos 4 vezes menos 4. Um número negativo multiplicado por um número negativo, eu vou obter um número positivo, então vai ficar mais 16. Se não colocarmos os parênteses, o expoente é aplicado somente à base. Olha só, menos 4 elevado ao quadrado, ó, o menos aqui do lado de fora, e eu só elevo ao quadrado o 4. Então, vai ficar menos 4 vezes 4, menos 16. Isso aqui, pessoal, é de extrema importância para a gente poder entender o quão importante é o uso do parênteses na potência de números inteiros. Agora, com vocês, pessoal. O que a gente vai fazer? Você vai continuar com seu caderno aberto, vai fazer todo o estudo da aula gravada, ver o que você aprendeu, quais são as suas dúvidas, anotar tudo direitinho e vai tentar desenvolver esses 4 exercícios. O primeiro exercício, menos 8 ao quadrado. Pensa aí, você vai colocar aqui. Segundo exercício, 8 elevado ao quadrado. Terceiro exercício, menos 6 elevado ao cubo. Quarto exercício, mais 6 elevado ao cubo. Vamos lá então, pessoal? Conto com vocês. Eu quero todo mundo assistindo às aulas e desenvolvendo os exercícios, porque esse conteúdo ele precisa ficar muito bem resolvido na cabeça de vocês, tá bom? Um beijo grande, espero ter ajudado vocês e fiquem com Deus.